Tipos de hardware. O computador é composto de diversas peças de hardware menores, que podem ser divididas em peças ainda menores. Essa capacidade atômica de divisão possibilita o agrupamento do hardware em conjuntos genéricos, que apesar de sua conceituação na década de 70, ainda hoje são essenciais para a montagem de um computador. A CPU, Unidade Central de Processamento, por exemplo, é o computador propriamente dito, responsável pela geração das instruções binárias e cálculos matemáticos que fazem com que o sistema funcione. O trabalho da CPU é sensivelmente invisível aos olhos do usuário. Prova disso é que a maioria dos problemas que deveriam ser atribuídos à CPU são imputados a quem não tem nada a ver com a história. Por exemplo, quando a sua tela do Windows trava e você começa a bater no monitor ou pensar em trocar a placa de vídeo, sem nem se lembrar de que sua CPU pode estar alcançando temperaturas bem mais altas do que ela pode suportar. Por uma questão de nomenclatura entre os diversos autores e fabricantes de hardware, a noção de CPU costuma passar da abrangência total ao particularismo mais esdrúxulo, motivo pelo qual dedicaremos uma parte do livro ao estudo da CPU. Em adição à CPU, existe o conceito de periféricos, ou seja, itens de hardware, que gravitam em torno dela, complementando funções como a entrada de dados, geridos pelo usuário para a unidade central, ou vice-versa. É entendendo o periférico dessa maneira que podemos reduzir uma função principal, a comunicação entre a máquina e o usuário, da maneira mais simples possível, ou seja, a uma interface. Essas interfaces podem ser classificadas por sua vez de três diferentes maneiras e de acordo com seu comportamento em relação ao usuário, importando uma só coisa: que dados digitais sejam transformados em dados analógicos, ou informações analógicas sejam entendidas de forma digital. Como dados analógicos podem definir todos os dados produzidos de forma direta por uma mídia, ou por processos que sejam semelhantes ao processo original, a voz humana e os sons ambientes, a escrita ou a digitação de um texto, e mesmo a foto tirada como a máquina fotográfica convencional ou um filme gravado nas antigas fitas VHS. Todos eles são processos analógicos. Dados digitais são aqueles produzidos por meio do processamento matemático feito pela CPU ou da emulação de dados analógicos, uma figura ou uma página escrita mostrada no monitor, por exemplo, ou um meio de conversão. Uma foto impressa em papel é digitalizada e passada para o monitor. As interfaces ou periféricos podem ser divididas em, primeiro, periféricos de entrada, os quais permitem a inserção de dados analógicos para a CPU e que por sua vez irá transformá-los em uma mídia digital. Assim, teclado, mouse, canetas ópticas, microfone, scanners e teclados musicais acopláveis ao computador. Como os antigos teclados MIDI, são periféricos de entrada. Segundo, periféricos de saída, que possibilitam a visualização ou audição. As tentativas de criar sensações táteis via computador ainda não são satisfatórias. De dados processados pela CPU de forma binária, cujo conceito veremos mais adiante, pelo usuário. O monitor, impressoras, placas e caixas de som podem ser definidos como periféricos de saída. E o último, por fim, existe a classe dos periféricos de entrada e saída, que recebem e enviam dados ao mesmo tempo. Sua particularidade é a de se comunicar somente por meio digital, servindo para interligar dois computadores ou rede de máquinas entre si, como fazem os modems e as placas de rede.